Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui no nosso 9º dia de aula, o último bloco. Estamos em História dos Avivamentos, estamos trabalhando aqui sobre o movimento pentecostal, avivado, carismático, que acontece no Brasil no século passado e nesse século. E agora eu vou ler o último slide e a gente vai para vários apontamentos. Eu vou compartilhar aqui com vocês, lembrando que as nossas aulas são gravadas. Esse é o último bloco, tá bom? Vamos lá. Só por aqui. Compartilhando aqui com vocês. Movimento pentecostal, rapidinho. É uma análise histórica e doutrinária, parte 4, da Alderi Souza de Matos. Pentecostalismo no Brasil, segunda parte. Segunda onda, entre as décadas de 50 e 60. Igreja do Evangelho Quadrangular, a gente já mencionou, fundada, né, nos Estados Unidos, pela Amy, trazida para o Brasil por Harold Williams, ex-ator de filmes de faroeste. Olha que interessante. A Igreja Quadrangular, ela sempre teve um envolvimento muito grande na questão artística, tá, irmãos? Em 1951, primeira igreja de São João da Boa Vista, São Paulo, tem as cruzadas de evangelização, principal evangelista Raymond Boatring, ênfase no ministério feminino, Igreja Brasil para Cristo, Manuel de Mello, ex-evangelista da Assembleia de Deus, um dos primeiros pastores brasileiros da Igreja Quadrangular. 55 separou-se da Cruzada Nacional de Evangelização, organizou a campanha Depois Igreja, o Brasil para Cristo. Eu acho que esse nome é um nome muito feliz, né? Como um trabalho local. Em 69, filiou-se a sua igreja ao Conselho Municipal de Igrejas, até 86. Em 79, teve a inauguração do Templo da Água Branca, que é um enorme templo. Orador oficial, Philip Potter, secretário-geral da CMI. Né, teve várias presenças de pessoas ilustres, o Dom Paulo Evaristo Armes, talvez vocês lembrem que ele foi cardeal arcebispo de São Paulo. A Igreja Deus e Amor, vocês já conhecem, Davi Miranda, que nasce em 36, filho de um agricultor no Paraná, converte-se numa pequena igreja pentecostal em São Paulo. Em 62, inicia sua igreja na Vila Maria. Em 79, adquire a sede mundial da Baixada do Glicério. Não utilizava a televisão, possuía uma rede de emissora de rádios, transmite programas para toda a América Latina. E olha que interessante, irmãos, aqui fazendo um comentário bem rápido. Tanto a congregação cristã quanto a Deus e Amor, como algumas igrejas pentecostais, elas nunca usufruíram de TV. Mas com o advento da tecnologia, de aparelhos como computadores, e inclusive agora celulares, smartphones, e na pandemia, e aí? Eles estão usufruindo desses meios ou não? Sim, a Deus é Amor, né? Usa-se bastante, inclusive eu ouço muito, vejo algumas entrevistas, muito não, mas eu vejo algumas entrevistas do Davi Miranda Filho, neto, e ele é bem adepto, né? E frequenta vários podcasts aí dessa juventude e tal. Assim também a congregação, só para os irmãos terem uma ideia, olha que coisa interessante a congregação fez. Na pandemia, eles tinham também a transmissão do culto, da sede deles, para os seus irmãos, e tinha também outra transmissão simultânea, que era com linguagem de Libras, ou seja, para aqueles que precisam, e uma outra transmissão, também simultânea, que era só a fala, sem a imagem. Pastor, mas por que eles fizeram isso? Faziam isso porque muitos irmãos são contra ficar olhando na tela. Então eles preferem só escutar, como se fosse um rádio, né? Entendeu? Assim como a Assembleia de Deus, ou melhor, a Deus e Amor também nessas questões. Ou seja, irmão, você vê, é isso que eu falo para os irmãos, tem vezes que a gente resiste tanto a certas coisas, chega uma hora que a gente entende que o problema não é a água suja
Não é a criança que está suja, não é a água suja, não é a criança que está suja, mas você limpa a criança, a água fica suja, você joga fora a água, fica com a criança. Ou seja, se a gente souber usar, dá para a gente fazer coisas boas. A gente sabe do risco, mas essas igrejas elas estão aprendendo com isso, né? Então, só quis fazer um comentário. E aqui a terceira onda, né? Anos 70 e 80, que aí, como a gente já viu, o surgimento das neopentecostais, com a Universal, com o Edir Macedo. Aí aqui faz uma breve recapitulação da sua vida. E aí eles criam a Universal. Também temos, aqui são dados, né, mais voltando a toda a sua história, a Igreja Renascer em Cristo, que vocês conhecem também, e também segue praticamente a mesma linha de teologia da prosperidade, e as outras igrejas, como a gente já mencionou, Sara Nossa Terra, né, Igreja Maranata, Batista Nacional, Presbiteriana Renovada, Metodista Wesleyana, Paz e Vida Internacional da Graça, como igrejas avivadas, aqui fazendo um mix de movimentos que nascem dentro das igrejas históricas e outras que nascem dentro do movimento neopentecostal, tá bom? Característica do pentecostalismo variam de um grupo para o outro, movimento diversificado em contraste e evolução, dois tipos, temos as que elas são mais teológicas e outras são mais sociológicas, características doutrinárias, interesse pelo passado, igreja apostólica, interesse pelo futuro, finais dos tempos, atualidade da mensagem bíblica, interpretação bíblica literal ou alegórica, ênfase em profecias e revelações. Então, são algumas características, né? E a ênfase na pessoa e obra do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, visto como experiência posterior à conversão, interesse pelos dons extraordinários, línguas, curas e milagres, preocupação com demônios, exorcismo e batalha espiritual. Dentro das características sociológicas, tem um senso de coesão e dignidade pessoal, ênfase na experiência e nas emoções, anti-intelectualismo está mudando, por quê? Antigamente elas eram contra escolas, contra conhecimento, hoje a gente já sabe que mudou, e um fervor evangelístico e missionário, isso a gente não pode negar. É um discurso próprio para o poder, unção, direitos, libertação, tendências para o modismo, dente de ouro, G12, confissão positiva, etc., lideranças personalistas, sempre temos líderes bem fortes que conduzem essas igrejas, pouca participação dos fiéis na esfera decisória e na administração das finanças. Na maioria dos grupos neopentecostais ou pentecostais é oligárquico, com exceção daqueles que são movimentos mais, eu diria, dentro dos presbiterianos e batistas. Tá bom? Então, beleza, irmãos? Só era o slide para a gente concluir todos os slides. Até aí, tudo bem? Tranquilo, meus irmãos? Sim, tranquilo. Joia. Deixa eu só falar um pouquinho aqui para vocês agora. Lembra que eu falei que existiam algumas vozes que sempre ecoaram em algumas gerações? Eu queria só fazer um apontamento aqui sobre dois pensadores do século XIX que foi muito decisivo na história do povo soviético, que foi Fyodor Dostoiévski. Já ouviram falar dele? Dostoiévski. Sim. Né? E também Lev Nikolaevich Tolstói, né? Ou como é conhecido, Lev Tolstói, mais por Tolstói também. Então, já ouviram falar também dele? Tolstói? Eu não. Não? Então, quando vocês forem pesquisar um pouco, vocês vão ver que, lembram que a Rússia, porque eu quero falar um pouquinho deles. Irmãos, esses dois escritores, eles foram muito importantes na literatura mundial. Mas eles têm uma contribuição muito grande nos países chamados de língua russa, de cultura eslavo, né? E principalmente dentro do povo ortodoxo grego. Dostoiévski, por exemplo, ele nasce em Moscou, ele morre em São Petersburgo, e ele escreve algumas obras que são assim, como que eu posso dizer? São clássicas na literatura.
Qual é a abordagem, por exemplo, de Fyodor Dostoiévski nas suas obras? Só para vocês terem uma ideia. Ele tenta trazer Cristo na sua cultura. E eu não conheço muito a fundo desses autores, mas fica aqui uma indicação para vocês. E por que eu estou falando isso? Onde eu quero chegar? Porque eu estou citando duas vozes no meio daquilo que um dia ia se tornar o berço do socialismo, o berço do comunismo. Que Deus, de uma forma ou de outra, permite com que pessoas, vozes, pensamentos também banhem gerações. Nós não entendemos o porquê, mas a força que nasce o comunismo dentro da Rússia praticamente apaga toda essa história desses dois grandes pensadores, tanto de Fyodor Dostoiévski quanto de Tolstói. Mas eles, durante as suas gerações, deixaram uma marca. E hoje, por exemplo, qualquer universidade, em qualquer meio, quando você diz que leu as obras deles, por exemplo, há um debate bem interessante. Por que eu estou falando isso, irmãos? Lembra que na minha primeira aula de hoje eu falei que a história ela é um rolo compressor, que eu aprendi com o professor lá da Teológica de Perdizes? O que vai acontecer daqui a alguns anos? A gente não sabe. Existem certos movimentos que eles crescem e eles afloram, enquanto outros eles são engolidos. E poderemos dizer que na história mundial o comunismo quase que apagou eles e fez com que até a própria igreja católica ortodoxa grega sofresse também. Mais recentemente, depois da queda do Muro de Berlim, em 89, com a queda do comunismo, que a gente vê que há um ressurgir do catolicismo ortodoxo lá dentro da Rússia e outros países. Mas antes disso, era uma opressão violenta, até para os católicos ortodoxos gregos. Então, por que eu estou falando um pouquinho sobre isso? Eu quis hoje fazer um pouquinho quero fazer agora um case com vocês. Porque, irmãos, guardem isso, ó. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Onde eu quero chegar? O que vai acontecer no cenário nacional no nosso país? Será que a gente vai para um avivamento poderoso ou será que vai vir uma outra coisa que vai tentar destruir tudo que grandes homens de Deus fizeram? A gente não sabe. Nós não sabemos. Mas uma coisa a gente não pode apagar, que é o que? Os fatos que Deus vai nos permitindo viver na história. E onde eu quero chegar, citando esses dois homens, que nem, como eu disse para vocês, se vocês puderem comprar obras, saberem um pouco sobre eles, vocês vão ver que eles têm obras maravilhosas. Por exemplo, Dostoiévski, ele vai falar muito sobre Cristo e o anticristo. Um dos temas dele. Olha que interessante. Eu aprendi com a doutora Luana Golim. Ele vai dizer o seguinte, que eu posso ser um cristão fazendo a obra de um anticristo. Eu posso ter o nome de Cristo, mas o que eu deixo como legado e fruto são frutos anticristãos. E é por isso que no meu primeiro bloco eu fiz uma denúncia ao neopentecostalismo. E é por isso que eu fui mais doce no meu julgamento à congregação e aos pentecostais. E até mesmo os avivados. E com alguns neopentecostais a gente não pode ser tão veemente. Por quê? Porque existem irmãos que dizem ser cristãos, mas estão fazendo obras anticristãs. Logo, ele é um anticristo. Uma outra obra de Dostoiévski, ele vai falar sobre o idiota. E quem é o idiota no conto dele e em todo o trama que ele escreve? Na realidade, seria uma pessoa que vai viver como se estivesse Jesus vivendo entre eles. Então, todas as pessoas viam aquela pessoa como um idiota, assim como Jesus também foi considerado diante do Império Romano e diante do Sinédrio. Então, percebam como essas obras nos fazem pensar que tipo de cristianismo a gente tem vivido. Por que eu estou falando isso, irmãos?
Eu estou falando que pode ver que passaram-se quase 100 anos tentando apagar as obras desses pensadores, mas, de fato, uma história foi construída, uma fúria das trevas foi levantada, mas as obras deles permanecem. E assim é a Igreja do Deus vivo, quando ela faz a sua obra. Porque na Reforma Protestante houve o quê? Uma retomada à sã doutrina. E aí temos os sola scriptura. E aí, com a virada do século XX, temos uma reforma que agora é a reforma eclesiológica, de dons. Ou seja, precisou de 400 anos sendo pavimentado o terreno para que o poder de Deus fosse revelado para essa igreja. Vocês conseguem compreender que Deus só permitiu com que a igreja desfrutasse dos dons depois de 400 anos de pavimentação desse solo? Qual é a leitura que eu faço? Que o Espírito Santo ele é inteligente. Antes de nos dar dons, nos dar um poder sobrenatural, ele quer que a gente aprenda com a história da Escritura. Está entendendo, meus irmãos? E é onde entra agora aqui naquele case que eu falei que a gente ia fazer nessa última aula. Vamos agora, eu quero fazer um apontamento do pastor Enéas Tonini aqui, sobre os ciclos. Olha o que ele diz nesse livro, que é O Caminho para um Avivamento. Olha só o que o pastor Enéas nos diz sabiamente aqui. O pastor Enéas Tonini, ele foi considerado como um grande avivalista. E olha o que ele diz na página 18, no último parágrafo. A palavra de Deus nos aponta um caminho para chegarmos à abundância do poder do avivamento. O livro do profeta Joel será a base de nossas considerações. Primeiro, é uma crise alarmante, devastadora e perigosa. Ou seja, como a gente sabe que está perto o avivamento? Que é uma crise. Há uma crise. Foi assim nos dias de Lutero, foi assim nos dias de John Bunyan, foi assim nos dias de Whitefield, de Wesley, foi assim nos dias de Jonathan Edwards, foi assim nos dias de Moody, foi assim no século passado. Há uma crise, há guerra, há revoltas, seja quais forem. Hoje nós estamos em crise ou não? A igreja brasileira, que é essa igreja que se tornou forte, poderosa, rica, está em crise ou não? Agora vamos falar como todos nós, sejamos honestos. O que vocês acham? Temos muita gente boa fazendo uma obra linda, mas temos muito silêncio e muita omissão ou não? Temos. Quantos pastores vocês conhecem que publicamente eles são grandes vultos na nossa nação? Não eu sou professor de seminário, uma igreja pequena aqui, em Ferraz de Vasconcelos. Então, esquece, mas vamos imaginar, quantos pastores que são grandes vultos na nossa nação que têm coragem de pegar e na sua igreja ou numa aula de seminário falar abertamente contra os movimentos neopentecostais? Quantos vocês conhecem? Vamos contar na palma de uma mão. Os da mídia, o senhor fala? Sim, de modo geral? De modo geral. Quem vocês já viram falando? Nicodemos. Abertamente. Hã? Augustus Nicodemos. Bom, quem mais? O Hernandes Dias Lopes, talvez eu tenha ouvido alguma coisa, eu não tenho tanta certeza, mas provavelmente sim. Quem mais? Estão entendendo? Eu conheci o pastor Enéas Tonini, que falava abertamente, com muita propriedade. Quem mais? Na época, olha que paradoxo, Ricardo Gondim era uma voz, irmãos. Ele era uma voz contra. Mas hoje ele se enveredou para um outro caminho político, na questão de uma agenda totalmente antibíblica, mas ele era uma voz, não é mais. Paulo Quem Júnior. mais? Paulo Júnior. Então vamos colocar aqui em quarto lugar, né, o Paulo Júnior, que se mantém. Quem mais? Irmãos, percebam, por que não se fala? Vocês estão entendendo? E aqui não estou falando disso, eu estou falando questões mais sérias, entendeu? Porque pastores menores como nós, como eu, a gente vai fazendo nossa obra, Deus vai nos honrar na nossa comunidade, onde a nossa voz chegar. Mas onde estão os vultos? Onde estão esses pastores que Deus deu para eles, assim, notoriedade? Isso é evidência de uma crise.
É uma evidência de uma crise. Eu me lembro de uma igreja americana, que certo repórter chamou ele num talk show, e ali falou para ele sobre o inferno, pastor. E aí ele disse com muita seriedade, não, na nossa igreja nós não falamos sobre o inferno. O repórter, por não ser cristão, ele tomou um choque. Mas como assim? Não, não, porque o nosso povo sofre muito, trabalha muito, e nós queremos dar uma palavra de consolo. Então, todo o nosso colegiado pastoral não fala sobre o inferno. Irmãos, como pode existir uma igreja que não prega sobre o inferno? Estão entendendo? Isso aqui eu estou abrindo, então isso é uma crise. Quando a gente, por exemplo, não pode falar, por exemplo, sobre questões como não acreditamos no casamento homoafetivo, somos contra a questão do aborto. Pastores que se enveredam para essa mensagem já unem ele a questões políticas, mas não tem nada a ver com política, tem a ver com a Bíblia. Estão entendendo? Porque aí já vira uma ponte, ou seja, olha que momento de crise a gente está. Então, por que eu estou falando tudo isso, irmãos? É um momento de crise, ou seja, estamos prestes a um avivamento. Porque a primeira evidência é a crise. Segunda, é o clamor pujante, doloroso, que parte de almas que amam a Deus, diante da calamidade, derramam seu coração em súplicas, clamando, intercedendo por uma intervenção dos céus. Então, primeira evidência de que Deus está prestes a fazer um grande avivamento é que há uma crise muito grande. Depois, há um clamor muito pujante. E, por terceiro, vem a bênção de Deus, por sua eterna misericórdia, e derrama sobre os corações aflitos a cura, a graça, e muda a história. Por que eu estou falando isso, irmãos? Agora, fazendo, que nem eu tinha dito logo lá no início, né? O movimento avivado e o movimento pentecostal, na opinião de vocês, passaram por uma repaginada ou não? Teve uma mudança, teve um declínio ou não? Eu creio que sim. E vocês, irmãs? Acredito que Laís? houve um declínio. E aqui, como eu disse, eu não estou querendo ser juiz, tá, irmãos? Não é isso. Não é isso. Eu estou querendo fazer parte dessa identificação para a gente orar, para a gente colocar as nossas igrejas em oração, né? E você, Maís, o que você diz, Maís? Eu concordo com o irmão, Gil. Esses dias atrás eu via de uma igreja, uma dessas igrejas emergentes, que vinculou na internet que o apóstolo batia na mulher e o filho, o afilhado, veio à tona. E meus irmãos, deu um desgaste. Estou dizendo que o cair não estou querendo aqui fazer, sabe, julgar as pessoas, mas eu quero dizer, irmãos, que hoje em dia, pode ver, a igreja brasileira, como a igreja mundial, ela tem uma roupagem muito bonita. Isso é um problema nosso, entendeu? A gente está preocupado muito com essa performance. Quero aqui falar para vocês, eu estou, né, praticamente há 30 anos cuidando de uma comunidade. O ano que vem eu faço 30 anos. De fato, em 95 eu assumi como dirigente, em 97 fui ordenado ao pastorado. Então, são 29 anos eu faço agora cuidando dessa comunidade. Mas, assim, muita coisa mudou em 30 anos, muita coisa. Vou dar um exemplo, por exemplo, da Batista Nacional. A Batista Nacional, os pastores para serem ordenados tinham um critério muito, mas muito grande. Hoje em dia, se a igreja apresenta uma carta e ali é feita uma entrevista teológica e ali os pastores, por exemplo, falam, mas a data da ordenação dele já está marcada, é praticamente uma ordenação que você tem que aceitar. Pastor Ernesto Tonini sempre foi contra isso. Não estou entrando aqui no mérito nem da ordenação feminina, tá, irmãos? Porque os batistas brigavam sobre essa questão, os metodistas não. Mas há um critério nos metodistas que a gente tem que considerar, que uma mulher, para ser pastora, ela tem que fazer teologia. É assim ou não é, pastor Johnny? De onde nós viemos, né, que era Metodista Livre, sim. Tem inclusive seminário lá, tal, por obrigação, todos tinham que participar. Ou seja,
É uma mulher que quer virar pastora, eu não estou aqui fazendo a defesa teológica, tá, irmãos? Admito que, biblicamente, não tem o termo pastora. Mas nós entendemos que muitas mulheres se tornaram pastoras. E não quero entrar no mérito agora. Mas, por exemplo, irmãos, na Igreja Batista Nacional, que eu participava, houve uma frouxidão imensa ao pastorado masculino. Essa foi uma das minhas brigas, inclusive, e uma das minhas questões pela qual eu saí da convenção. Porque há uma frouxidão. Eu me lembro de um dia eu estar fazendo um exame teológico e perguntamos para o candidato o que era justificação. E ele disse, me explica o que é justificação. Aí ele falou, não, justificação é quando você justifica. Como assim, irmão? Não, é quando você justifica algo. Não, quando Paulo fala sobre justificação, ele não sabia explicar sobre a doutrina da justificação. Ou seja, pressupomos que ele nunca tinha lido Romanos. Hoje, muitos candidatos aceitam pastorado, não leram nem a Bíblia pela primeira vez, irmão. Isso é vexatório. Isso é vexatório. Não estou fazendo aqui uma defesa catedrática, porque o dom quem dá é Deus. Mas eu não quero e eu não posso validar com que um pregador leigo, que é só um pregador, se torne um pastor porque um grupo quer. Ele não conhece Bíblia. Ora, se há uma pessoa que tem um problema neurológico, um problema mental, e o médico fala que vai passar por uma cirurgia, você encaminharia o seu filho para aquele médico que fez a faculdade de qualquer jeito? Nunca. Como que eu posso dar a alma de alguém para ser cuidada de uma pessoa que não conhece Bíblia? É claro que o conhecimento não é tudo, mas ele diz muito. Então, há uma vulgarização na questão teológica. Isso não é só Batista Nacional, isso é geral. E olha, a questão da ordenação feminina, por exemplo. Muitas mulheres de pastores se tornaram pastoras por carteirada, porque houve uma liberação entre os batistas. Isso foi horrível. Sabe aquelas mulheres que quer ser alguma coisa na carteirada? E os pastores ordenaram para não arrumar briga com as mulheres. Ou seja, irmãos, igreja não é isso. Vocês entendem? Eu estou falando aqui, e quando eu faço esse apontamento sobre o declínio, eu tenho que colocar a mim, em primeiro lugar, e ao meu grupo. Mas aqui abrindo um pouco o leque, irmãos. Quantas são as igrejas que os pastores são maus pagadores, são pessoas que têm um nome sujo, são pessoas que têm um rastro negativo e são pregadores e pastores. Estão entendendo? Há um declínio. Então, meus irmãos, agora a pergunta que eu faço para a gente ir, né, por que você acha que houve esse declínio? Aonde está o ponto? Quais foram os problemas que fizeram com que a nossa igreja, que nasce num contexto de poder, e aqui no livro-texto vocês vão ver que ele vai trabalhar muito sobre essas questões, ele vai falar sobre o poder, ele vai falar sobre a espiritualidade, mas também no capítulo 10 ele fala sobre a queda dos evangelistas. Eu quero que vocês prestem muito atenção. Onde está o declínio, irmãos? Por que o declínio? O que vocês acham? Eu acredito que é principalmente pelo fato de, com o passar do tempo, haver uma frouxidão em relação às escrituras. Não que eles viessem a fugir totalmente do padrão das escrituras, mas eu acredito que houve uma frouxidão em relação à observância da palavra de Deus, e eu acredito que isso culminou no declínio desses movimentos, né? Acredito que isso acabou que atraiu muita coisa, o pecado, na verdade, né? Parabéns, Gil. Eu acredito que essa daí é uma colocação muito oportuna. Que mais, irmãos? Que mais? Que mais que acontece no movimento pentecostal, avivado, e aqui, vamos nos colocar junto, vamos junto. O que acontece? Porque então há uma frouxidão, ou seja, aquela velha Bíblia que deve ser o nosso livro de fé e prática, já não é mais. Ela é quando convém. Logo, a gente... que mais? O que vocês acham? Eu colocaria no ponto... Desculpa.
Pode falar, pode falar. Não imagina. Acho que o principal, acho que realmente é a falta de amor à palavra mesmo, mas aí tem o egoísmo, né? O homem no centro, novamente, e por aí vai. Muito bom. O homem no centro, ou seja, agora eu faço como eu quero. Irmão, quando a gente negocia a palavra, como o Gil disse, já começamos pecando. Quais serão os ídolos que a gente vai substituir? Aí vai criando o egoísmo. O que mais? Fala, pastor Johnny. Eu colocaria, bom, tem a causa, o efeito, e eventualmente as escrituras. Quando as escrituras deixam de ser prioridade, ou seu ponto de relevância, ou nosso manual de prática e fé, eventualmente tudo que vem depois são escolhas minhas e coisas do meu coração. Então, eventualmente, as escrituras deixou de ser prioridade. E aí sim, egoísmo que a Maísa mencionou, mas também a busca pelo poder, eu acredito, né? A gente vê, como o senhor mesmo mencionou, talvez seja um fato mais próximo da nossa realidade hoje, falando de política, mas é a busca pelo poder de algum modo também. Quando você fala poder aqui, você falou poder mesmo pela como A gente não poder consegue, financeiro necessariamente, mas a autoridade e o domínio que você causa sobre os outros, né? justamente. Sim. Olha que interessante, a Maísa falou egoísmo, a busca pelo poder. Vamos lá. Tem um desequilíbrio entre a teologia e a prática? Ou seja, avivados e pentecostais são mais voltados ao quê? Ao estudo ou ao emocionalismo? Aquele texto de João, desculpa, eu não vou lembrar qual era o capítulo nem o versículo, mas há, na verdade, uma ênfase sobre a prática. Oi, pastor? Deu uma travada. Deu uma travada? Parece que sim. E agora eu acho que voltou, pastor. Pode falar. Então, continuando aqui, irmãos. Vocês conseguem notar que no movimento carismático, no movimento pentecostal, no movimento avivado, não tem um equilíbrio entre a prática e a teoria? Há um desequilíbrio? É notório. Será que esse fator também não é um fator que favorece para a gente se enveredar a essa frouxidão teológica, a essa personalidade que toma o centro de tudo, a essa busca pelo poder em nome de Deus? Estão entendendo? O que mais, irmãos? Será que há, de fato, uma igreja baseada em psicologia de massa em detrimento de uma espiritualidade genuína? O que vocês acham? O senhor pode repetir, pastor? Será que também não tem um exagero de uma igreja que ela é muito baseada numa igreja de psicologia de massa, ao invés de uma espiritualidade genuína? Por exemplo, Gil, o efeito do marketing, o efeito da propaganda, das questões emotivas, apelativas, sensitivas, não há um exagero disso em detrimento de uma espiritualidade genuína? Concordo plenamente. Então, Acredito que se dá muita ênfase para essas coisas mais do que a verdadeira espiritualidade. Então, percebam, irmãos, os motivos do declínio podem ser muitos. Os declínios do declínio pode ser uma perseguição, pode ser o pecado mesmo, nos tornamos mais complacentes com o pecado, pode ser a carnalidade humana mesmo, pode ser muita coisa, mas por isso que eu quis trabalhar com vocês sobre essas questões, porque o que a gente precisa, fazendo aqui um apanhado, né, de tudo que a gente aprendeu nessas matérias, é uma retomada. Aquilo que a igreja primitiva fazia,
aquilo que os apóstolos e a igreja apostólica faziam, e aquilo que os servos de Deus fiéis do Velho Testamento faziam, que é Deus ao centro, a palavra de Deus ao centro. Quando realmente a gente faz isso, a gente vai se nutrindo contra esses erros teológicos, né? Porque, de fato, o que acontece? É muito fácil fazer apontamentos, mas, assim, há um declínio que começou a ser estabelecido. Temos muita gente boa fazendo a obra, temos muita gente piedosa, mas eu acredito que essas recomendações do pastor Ernesto Nini, como eu li para vocês, na página 18, antes de qualquer grande avivamento, tem uma coisa que é bem característica, que é, de fato, né, essa questão do quê? Da crise, depois há um desespero, podem ver que em todo o Velho Testamento a gente vê isso, há um desespero clamando a Deus para que Deus mude o quadro, e por último, Deus nos socorre, né? Pastor, caiu sua linha, né? Então, diga, pastor, o que você estava dizendo. Eu fiz alguns apontamentos aqui, viu, pastor? Até fazendo uma síntese para você, para a gente estar concluindo, mas eu quero que você fale. Falei, será que também a psicologia de massa também não é um fator? Aquela psicologia de massa que leva as pessoas a uma emotividade em detrimento de uma espiritualidade genuína? Será que também essa questão do marketing propriamente dito, mais voltado para o que é sensitivo, sempre despertando os apetites humanos, as paixões humanas, os anseios humanos, não é uma coisa característica, né? Então, assim, existem muitos motivos que a gente poderia colocar aqui, como eu disse também, não há um equilíbrio entre a teologia e a prática, há um desejo desenfreado pela prática em detrimento à teologia. Os neopentecostais, por exemplo, qual que é o lema deles? O meio justifica os fins. Acabou. Se eu vou ser abençoado lá, não importa se eu contar uma meia verdade, eles fazem uma salada, negam a Bíblia. Então, será que pode ver que as pessoas, até da igreja, elas têm pressa? É uma geração ansiosa, que não sabe esperar para desfrutar das coisas no tempo certo, não espera amadurecer, come cru, ou quando não, quer queimar etapas. Pode ver, o crescimento, ele leva tempo, a espiritualidade, ele leva tempo. Você não tem uma noite íntima com a esposa rápido. Isso daí é uma coisa para se amar o cônjuge, se desfrutar de uma intimidade, isso leva tempo. Para você criar um filho e educar o filho, leva tempo. Para você ter um aprendizado, uma mudança de pensamento, leva tempo. Hoje não, é tudo para ontem. Ou seja, a prática tomou a frente do quê? Do conhecimento. E como eu disse para vocês, nós precisamos ser pavimentados durante 4 séculos para depois a igreja aprender sobre os dons. E hoje, nesse meio tempo, pode ver quantas besteiras, pode ver, a gente é tentado o tempo todo com relação a isso. Então, assim, os motivos são muito grandes, né, pelos quais a gente vai se perdendo, mas a gente tem grandes exemplos para a gente olhar para o passado e para voltar para as Santas Escrituras, voltar para essa piedade, esperar em Deus, saber que a gente não está no centro, é Ele que está no centro, e aguardar a partir dele as sinalizações, porque senão a gente vai correr dos mesmos males de que alguns estão passando por hoje. Né? E o pastor estava falando naquela hora, pastor, pode falar para a gente estar encerrando? Pois é, o senhor já falou tudo. Não falo mais nada. Mas, assim, eu acho que a gente eventualmente identifica a igreja perdendo a sua essência. E aí, toda a volta que a gente deu, eventualmente a gente olha de novo para as escrituras e percebe que o foco naquilo que tem que ser relevante deixou de ser. Eu lembro, quando nós estávamos tendo aula de Cristologia, um dos livros que a gente, aliás, Eclesiologia, e estávamos falando sobre o desenvolvimento natural da igreja, inclusive é um livro. O foco da igreja crescer
era pautado exatamente na pregação da palavra, e só a palavra, e nada além da palavra. Então a gente percebe a igreja hoje sendo muito mais militante nas suas causas próprias, ou seja, eu quero prosperar, vou crescer, mas assim, a contrapartida não é também uma prática, ou seja, Deus fala sobre prosperidade, amém, falamos, só que não é o alvo, não é apenas isso. Não é isso. Igreja não é sobre isso, né, pastor? Não é. Não é sobre isso. Vocês, mas é isso aí. Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso aí. Wesley, você levantou a mão que você ia fazer alguma pergunta, filho? Ô pastor, eu vi a palavra do nosso pastor Jones aí. É bom, é uma coisa que entrou até no meu coração agora, né? A essência da espiritualidade, às vezes, né? Igualzinho, eu já passei por algumas igrejas, né? Tanto para Brasil para Cristo e Assembleia, né? E assim, a Assembleia, ela não tem aquele crescimento assim de pessoas, né? Ela, tipo, é mais parte de espiritualidade, né? A Brasil para Cristo já tinha aquele crescimento de pessoas, porque tinha divulgação, as pessoas gostavam, porque o tamanho da igreja, acho que chamava a atenção do povo, né? E que acabou fazendo aquele viva povo, né? Mas quando se fala de responsabilidade cristã, muitos correm. Não, isso vai acontecer em todas as igrejas, viu, Wesley? Né? Você pode ver que, por isso que eu quis fazer um apontamento aqui, irmãos, já começando com a crítica nossa, né? Não estou querendo ser aqui, como eu disse para os irmãos, né? Ser radical, porque, poxa, irmãos, pensem, eu tenho uma igreja que eu cuido, então a culpa recai em primeiro lugar sobre mim, né? Mas, ao mesmo tempo, é pensar como que a gente pode, de fato, né, olhar essa nossa realidade. Que nem eu disse para os irmãos, nas nossas igrejas, por mais sérias que elas sejam, a gente vai ver pessoas, muitas vezes, da meia volta. Jesus viu isso. Quem dera nós. Mas quando nós deixamos um legado correto, a referência de igreja do Deus vivo, corpo de Cristo, nunca é perdido sobre isso. E uma hora essas pessoas elas podem voltar, e num dado momento elas podem dizer, não, eu quero voltar à igreja. Porque a igreja é um lugar de paz, a igreja é um lugar de espiritualidade, uma igreja é um lugar de Deus, a igreja é um lugar de bondade, de altruísmo. Mas quando a gente abre a porta e deixa com que a conivência paire sobre nós, a carnalidade reine, a politicagem reine, as heresias aflorem, e nós nos calamos, nós nos tornamos cúmplices. Há uma frase muito antiga que dizia, o problema não é a maldade dos perversos, mas é o silêncio dos justos. Se não me engano, foi Martin Luther King que disse isso. O silêncio dos justos, e aqui eu sei que o nosso papel não é ser revolucionários, mas é pregar, é criar uma comunidade de cristãos, aonde, mesmo que a gente tenha pessoas que não se convertam num primeiro momento, mas lá na história da vida deles, eles vão falar, não, há um povo de Deus naquele lugar. Há pessoas. E aqui eu citei Dostoiévski e Tolstói, mesmo depois de quase 100 anos de rolo compressor do ateísmo e do comunismo, do socialismo. Eles sobreviveram. Eu não estou fazendo uma defesa que eles eram cristãos exímios, eu não conheço a vida deles, mas o que eu quero dizer é que Deus sempre vai levantar os seus. E nós temos grandes referências na história, nós temos grandes referências na nossa história, nós temos pastores que se mantêm firmes, para a gente construir uma comunidade onde a gente possa dizer assim, meu irmão, se une a mim, vamos ser crente, apenas crente, e vamos glorificar a Jesus. Porque quem sabe, na crise em que a gente vive, a gente seja a grande resposta, e de fato somos. Irmãos, quem é a resposta desse mundo? É Jesus. E quem serão os atalaias para a resposta desse mundo? Somos nós. Agora, no momento em que a gente prega um Jesus genérico, um Jesus materialista no meio de uma guerra que possa vir a surgir, a gente fica decretando fé estúpida, prometendo uma coisa que não é, a gente perde a essência de ser um mensageiro de Deus, e o sal perde todo o sabor. Então, fica aqui, né, na aula de hoje, praticamente a síntese desses 10 capítulos, e na semana que vem a gente só vai trabalhar mesmo no livro, né?
E qualquer coisa que vocês queiram até fazer de comentários nos livros, que assim, muitas informações, mas como eu disse, é mais apanhados históricos, né, dos movimentos. E aqui, irmãos, eu não quero, sabe, como eu disse para os irmãos, muitos irmãos dedicaram suas vidas, outros têm dedicado até o momento, então que a gente possa aprender com cada um deles e seguir os passos desses grandes homens de Deus. Tá bom, meus irmãos? Tranquilo? Fechado? Amém. Amém, meus irmãos? Podemos encerrar? Ok, pastor. Então, querendo Deus, nos vemos quinta-feira. Fechado? Tá combinado. E com as Maravilha. ovelhinhas, nos vemos amanhã no nosso culto de oração. Vamos botar o joelho no chão e orar. Orar para que Deus mande um grande avivamento. Noite abençoada, meus irmãos. Amém. Deus abençoe, pastor. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Bom descanso. Pastor.